oração dessa manhã. Que o poder do Teu Espírito Santo esteja neste lugar. Que possamos receber a luz que o Senhor tem a nos oferecer. Em nome de Jesus. Amém. Eu trago a igreja do CPA 3, saudações do meu distrito do outro lado do rio, distrito do Itororó. Nós temos ali umas 7 congregações. Nós temos a sede, que é o Itororó, depois nós temos o São Mateus e o Parque Sabiá do outro lado da avenida ou da rodovia dos imigrantes. Depois nós temos Eldorado e o Marajoara. E depois, indo ali para a direção de Poconé, nós temos o Livramento, que atendemos lá também. E aqui indo para Cáceres do Cinquentinha, temos uma igreja ali também. E um pouquinho para frente nós temos uma outra igreja numa comunidade chamada Cristal. Trago aos irmãos saudações das nossas congregações ali no distrito do Itororó. Neuzete e as meninas não puderam vir em função de compromissos que já tinham na igreja do Itororó, por isso pediram desculpas aos irmãos por não estarem aqui. Queridos irmãos e amigos, antes de abrirmos a Bíblia, eu quero cumprimentar uma amiga de longa data aqui também, minha amiga Esther. Esther, ela estava vindo para a igreja quando eu estava saindo. Mas é muito bom ver você aqui, Esther. Quem não conhece Esther, não conhece ninguém. Eu estive na casa dela algumas vezes. E o esposo dela, acho que ele está ali, né? O esposo dela, ele estava preparando um cartuninho no feijão. Não vou entrar em detalhes aqui. Quem quiser saber detalhes, me procura no privado. Mas ele me diz assim: pastor, isso aqui é bem feito aqui. Eu preparo, tiro aquilo que é excesso, aquilo que pode fazer mal. E cartuninho no feijão. Ainda faz? Opa, muito bem. Chama o pastor para almoçar lá. Ok, irmãos. Por ali eu conversei com ela ali há pouco. Eu não consigo, assim, lembrar de todo mundo, mas com os nomes que eu citei, espero alcançar a todos. Ele é batizado agora. Ah, ok. Muito bem. O esposo da Esther batizou. Irmãos, eu tive agora ali, nos últimos bancos da igreja, ali nós temos uns amigos que vieram hoje à nossa igreja, e ali fizemos uma oração juntos, alguns fizeram pedidos, agradecimento, e eu dizia ali, em poucas palavras, o momento difícil que nós estamos vivendo. Quem sabe o mundo nunca viveu o momento que estamos passando hoje. Como se não bastasse todas as tensões políticas, econômicas e sociais, nós temos enfrentado também um dilema dentro de casa. Vou explicar por quê. Nós não temos conseguido diálogo dentro de casa.
Os aparelhos de telefone tomaram conta, roubaram o nosso tempo. E hoje as pessoas voltam do trabalho e chegam em casa mudas e saem caladas, cada uma, o marido, a mulher, os filhos, navegando nas páginas da internet. O diálogo ficou para um segundo ou terceiro plano. E eu quero dizer uma coisa aos irmãos: esse é o momento de buscar, de clamar, cada um procurando fazer a sua busca, cada um procurando buscar a Deus e entender o que Deus quer para a sua vida. Os pais não poderão carregar os filhos a vida toda. Outro dia eu conversava com um pai que não sabia mais o que fazer com o filho, e eu disse: o senhor tem consciência de que fez tudo o que podia para que ele trilhasse o caminho do Senhor? Ele disse sim. Falei: então não se preocupe, continue orando por ele. Você não pode amarrar o seu filho ao pé da mesa para fazer o que você manda ou o que você acha que é certo. O pastor da igreja não tem como obrigar você a fazer o que é óbvio. Outro dia um pai me procurou e disse assim: pastor, eu quero que o senhor visite meu filho, 15 anos de idade. O menino com 15 anos de idade quer fazer o que quer, quer sair de casa no sábado à noite às 10 horas da noite, 15 anos, e ele disse assim: quero que o senhor vá lá em casa, eu quero que o senhor converse com meu filho e jogue duro com ele. Eu falei: eu? Claro que não. Quem tem que jogar duro é o senhor, que é o pai dele. Eu posso ir lá, conversar com o seu filho, orar com ele, mas é o senhor que deve fazer o que o senhor está me mandando fazer, ou me pedindo melhor para fazer. Nós ouvimos desde crianças, ou desde quando aceitamos a fé, que a salvação, ela só pode ser individual, ela nunca foi e nunca será coletiva. É decisão de cada um. E esse é o momento que estamos vivendo. Precisamos parar, precisamos refletir, precisamos pensar e precisamos fazer a vontade de Deus que encontramos nesse livro. Nelson Ned, aquele famoso cantor, ele disse uma frase muito interessante. Ele disse assim: a Bíblia fechada é um livro, mas a Bíblia aberta e lida é a boca de Deus. Nós estamos caminhando, queridos irmãos, para um lugar que Deus está preparando para todos aqueles que o amam, e precisamos colocar isso na nossa mente e no nosso coração. Ninguém, pastor ou pai ou ancião de igreja, vai fazer você ler a Bíblia, vai fazer você estudar a lição da escola sabatina, vai fazer você ler os livros do Espírito de profecia. Não, isso tem que partir de você. É você quem deve ser o buscador, é você que deve clamar, que deve buscar o Senhor em espírito e em verdade. A igreja está caminhando os seus últimos momentos. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3.
Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14 até o 22. É uma das passagens muito conhecidas da Bíblia. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. E o verso 22 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu costumo traduzir esse verso 22 em: quem tem juízo, escute o conselho. Laodiceia é a última fase de uma mesma igreja. Nessa porção do Apocalipse é narrada a história, a vida de 7 igrejas, e Laodiceia é a última. Nós entendemos que nós estamos vivendo exatamente a última fase da igreja, que é a igreja de Laodiceia. Para contextualizar um pouco, precisamos entender que Laodiceia foi fundada por um homem chamado Antíoco III, no ano 250 a.C. E o nome Laodiceia foi uma homenagem que ele fez à sua esposa, que se chamava Laodice. Laodiceia era uma cidade muito importante no contexto da antiguidade, e pela localização geográfica fez de Laodiceia um grande centro comercial. Laodiceia era uma cidade extremamente rica, ela não precisava de coisa alguma. Ela tinha um problema muito sério, sim, que era a falta de água, mas com todo o potencial econômico que ela tinha, ela conseguia importar água da vizinhança em sua volta. Laodiceia estava localizada, imagine que Laodiceia esteja localizada aqui onde está a minha Bíblia, um pouco acima, lá no final dessa parte escura desta parede, está uma cidade chamada Hierápolis. Hierápolis, Laodiceia, e ali onde está o vaso é um vale. Agora notem, Hierápolis possuía fontes de águas termais, águas quentes, como nós temos aqui no Hotel Mato Grosso Águas Quentes, temos em Goiás várias reservas de águas termais. Hierápolis, muitas reservas de águas quentes. Então essa água saía de Hierápolis
na medida que ela vinha descendo, ela passava em Laodiceia e ela saía quente de lá, no trajeto perdia calor e passava em Laodiceia já com a temperatura morna, e depois ela continuava descendo até que chegava no vale, e lá a temperatura da água era fria. A água que passava em Laodiceia não servia para nada. Você já imaginou estar com muita sede num dia de muito calor e alguém lhe oferece um copo de água morna? Ouvi dizer certa feita que água morna é bom para emagrecer. Diz que é. Andei tomando muito, mas não emagreci 1 grama. A água que passava em Laodiceia não servia para nada. Agora notem, queridos irmãos, acreditava-se que as águas de Herápolis, as águas quentes, tinham poder medicinal. As pessoas em Laodiceia, quando estavam doentes, subiam até a direção de Herápolis e ali iam se banhar para tentar a cura de alguma doença que estivessem enfrentando. Nos finais de semana, nos feriados, as pessoas de Laodiceia desciam para o vale para se refrescarem, porque não se aproveitava a água que passava em Laodiceia. E é por isso que no texto que lemos, Deus diz assim: Laodiceia, porque você não é quente e nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você já parou para pensar nisso? Essa era a condição da igreja. Laodiceia, com todo o avanço, com todo o poderio econômico, com todas as conquistas que ela conseguiu, a mensagem foi clara ao dizer que, mesmo com tudo que ela possuía, ela era pobre, miserável, cega e nu. Como assim? Alguém poderia perguntar. Por quê? Nós lemos a Bíblia e Deus dizendo em relação a Laodiceia: porque você não é quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Será que esse sentimento de náuseas é de fato? Por que essa mensagem tão dura para a igreja de Laodiceia? Por que essa mensagem tão dura para a igreja que fazemos parte nos dias de hoje? Vou tentar explicar. Imagine que você saiu da igreja agora, está voltando para casa. Você está descendo uma rua, caminhando, e 2 carros acabam se colidindo. Uma batida forte. Os ferros se retorceram. E você é a única pessoa que está passando ali naquela hora. E as pessoas dentro dos carros estão tentando fazer tudo para sair e não conseguem. E você, como testemunha, como alguém que estava passando por ali e presenciou, sai para socorrer e tenta puxar as portas amassadas e não consegue. Então você procura ali um pedaço de madeira, alguma coisa assim, acha até, volta para lá e tenta e não consegue. E você continua tentando, forçando as portas daqueles carros para que as pessoas possam sair de lá, mas você não consegue salvá-las. Quando o Apocalipse falou: porque você, Laodiceia, não é quente e nem frio, e eu estou a ponto de vomitar-te da boca, ele estava dizendo assim: olha, eu tenho feito tudo para tirar você daí.
Eu tenho feito tudo para salvar você e não tenho conseguido. E então, depois de inúmeras tentativas, ele passa a ter uma sensação de amargor na boca e assim tem vontade de vomitar. Porque a despeito de todas as tentativas para salvar a pessoa ou para salvar as pessoas, ele não consegue, mesmo empenhando tudo que tem, mesmo empenhando todas as forças, ele não consegue tirar as pessoas daquele local de perigo. É isso que o texto está querendo dizer para a igreja hoje. Eu sinto náuseas, eu sinto vontade de vomitar quando olho para a igreja e vejo que a igreja não atende aos meus apelos. Deus dizendo isso? Qual é o comprometimento que nós temos com a igreja de Deus hoje? Ou melhor dizendo, qual é o compromisso que nós temos com Deus hoje? Você já parou para pensar nisso? Que horas eu chego à igreja no sábado pela manhã? Será que eu tenho me envolvido com outras atividades que não me sobra tempo nem para vir aos cultos da igreja no domingo à noite, na quarta à noite e no sábado pela manhã? Como é que você avalia a sua vida, não a do outro, a sua vida? Você. Que nota você daria para o seu compromisso com Deus? Laodiceia havia conseguido desenvolver um colírio através da sua escola de medicina que conseguia curar a visão de pessoas que estavam praticamente cegas. E é dito a Laodiceia assim: Laodiceia, você com tanto avanço, você com tantas descobertas, você mesma que desenvolveu esse colírio tão importante para a cura da visão, não consegue enxergar um palmo do nariz das coisas que Deus tem preparado para você. Tinham também, Paulo Melo, uma grande indústria têxtil que confeccionava os tecidos e os cortes mais caros daquele tempo, mas viviam como trapos de imundícia. Mas Laodiceia era tão poderosa economicamente, e muito provavelmente por isso achavam que não precisavam de coisa alguma. O texto diz: rico sou e abastado, e não preciso de coisa alguma. E então vem a sentença imediatamente: pois é, você não sabe que é miserável, pobre, cego e nu. Quando eu olho para a igreja hoje, quando nós olhamos para a igreja hoje, no século 21, nós percebemos quanto Deus abençoou e abençoa esta igreja. Amém. A igreja adventista do sétimo dia é uma igreja rica ou não é? Sim. Rica ou não é? Sim. Sim. Isso não é para ostentar, isso é para a própria pregação do Evangelho. Eu estive dia desses na Casa Publicadora Brasileira, e um funcionário me acompanhou mostrando algumas instalações da casa. E ele me mostrou uma máquina, uma impressora. Essa impressora começava aqui no tanque batismal e ela ia até o portão de entrada ali na calçada. Mais ou menos assim: você coloca o papel ali e o livro sai pronto do outro lado. Eu disse: que máquina é essa aí? Ele falou: é, pastor, só que ela está à venda. Falei: sério? Eu estou interessado. E ele disse assim: pastor,
A Editora Abril já comprou. Editora Abril, você deve saber, é uma das editoras mais fortes do Brasil. A Editora Abril comprou uma impressora usada. E eu perguntei quanto custou, por quanto vocês venderam? E ele disse 800 mil euros. Ele disse assim, mas melhor de tudo isso, pastor, é que nós já compramos outra. Está chegando da Alemanha, no mês que vem. Eu perguntei quanto custou essa nova máquina, e ele disse 1.200.000 euros. Eu queria trazer essa máquina para imprimir os boletins informativos do distrito. Mas já haviam vendido. É uma potência. Estive em Manaus e conheci o Hospital Adventista de Manaus. Que coisa impressionante! Na Copa do Mundo foi o hospital referência para ocorrências durante o torneio. Laodiceia, rica e abastada. O que falta? Hospital para Compromisso. Compromisso com Deus. Honrar a bênção que Ele tem dado para a igreja, para que o Evangelho possa ser propagado, possa ser pregado em todos os lugares. E então, o conselho do texto continua. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Depois de todo o descaso, depois da arrogância, de dizer que eu tenho tudo, que sou rico e que sou abastado, depois de toda a arrogância, então, chega um momento que é dito assim: eis que estou à porta e bato. O seu coração endurecido, eu estou batendo a porta do seu coração. E ele diz assim: quem abrir a porta, eu entrarei e serei com ele, e ele comigo. O que o texto está querendo dizer aqui, queridos irmãos, é que Deus está nos chamando, Deus está chamando a nossa atenção. Ele quer que nós abramos a porta do nosso coração e recebemos Ele ali. Ele não força, Ele não obriga. E uma das coisas mais maravilhosas que Deus concedeu ao ser humano foi exatamente a possibilidade, a faculdade de fazer escolhas. Eu aceito se eu quiser. Então Ele apela com as batidas na porta do nosso coração. E aí eu pergunto a você nessa manhã: você tem ouvido as batidas de Deus no seu coração? Você está abrindo a porta do seu coração, ou você tem mantido a porta do seu coração trancada, quem sabe com ferrolhos, com cadeados? Estava vendo, queridos irmãos, a caminhada cristã que você começou há 2 anos, 10 anos, 20 anos, tem compensado. Quando Deus te chama, como é que você responde? Como é que você reage quando Deus te convida para um compromisso? Você já percebeu que nós não queremos comprometer muito com as coisas da igreja, com as coisas de Deus? Ano passado,
alguém lá do outro lado do rio, em uma das minhas igrejas, me disse assim: pastor, ano que vem eu quero férias, não quero nenhuma função na igreja. Eu falei: ok, vou começar a orar a partir de hoje para que Deus tire férias de você também. Então eu vou orar para que Ele não fique olhando nem cuidando de você, porque se você vai tirar férias das coisas que Ele quer que você faça, eu vou pedir para que Ele também deixe você à vontade. Tem valido a caminhada? Como você avalia a sua trajetória até aqui? Sabe, queridos irmãos, nós estamos vivendo dias emprestados. Quem sabe está faltando ainda alguma coisa em nós para que as coisas aconteçam. Quem sabe está faltando uma ação da igreja para que o Evangelho seja pregado em todos os lugares. Quem sabe falta testemunho da nossa parte para que a nossa vizinhança para que os nossos amigos saibam que nós acreditamos e cremos em um Deus poderoso que prometeu e vai voltar a este mundo. Eu quero que você ouça agora essa música. Pense, reflita, e depois eu quero falar mais um pouquinho com você e vamos orar. Medite na letra desta música. Mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revelam a imagem do pecado, mas o amor de meu Deus é a esperança de uma
majestoso alvorecer me traz a paz, a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que pra mim vem o Salvador, vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor. Vou encontrar meu Senhor e O ser humano pode viver vários dias sem comida, sem bebida, mas ninguém consegue viver um dia sem esperança. O homem que não tem esperança é o homem perdido, a deriva. E nessa manhã, Deus está dizendo a você e para mim assim: olhem para mim. Qual é o seu problema? Qual é a sua luta? Qual é a sua dor? Olhe para mim. Eu tenho a esperança que você tanto busca. Eu tenho água da vida para saciar a sua sede. Você já percebeu que nós batemos cabeça de um lado para o outro quando a solução está diante de nós? E muitas vezes resistimos ao chamado de Deus. Nós vamos orar agora. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de ter a esperança que Deus oferece e que tem lutado, que tem sido quase possuído pelas lutas e pelas batalhas. Eu queria orar para ele, que você tem alguém aqui, gostaria de vir aqui com a palavra. Se você tem esse desejo,
mais perto, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nessa manhã, ainda depende do conselho de Deus. Venha também. Deus quer lhe devolver a alegria, quem sabe que você perdeu ao longo do tempo. Ele quer te devolver a razão de viver. É verdade que em algumas ocasiões da nossa vida, a impressão que temos é de estarmos sozinhos, desamparados. Mas Deus ele surge e diz assim: Alisson, você não está sozinho. Sem ele, a caminhada seria impossível. Gilmar, você tem mais uma razão para dizer: Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Amém. Lívia está aí. Puxa o Lucas. Não deixemos para depois o chamado de Deus. Feche os olhos e vamos orar. Amantíssimo Deus e bondoso Pai, nessa manhã, como sempre, o Senhor esteve e está aqui conosco. O poder do Teu Espírito Santo inundou mais uma vez o nosso coração e a nossa mente. Obrigado, querido Pai, por mais esta oportunidade. O Senhor conhece as lutas que enfrentamos no mundo de hoje. A concorrência desleal que o mundo faz com as suas coisas e que quase sempre tem dividido a nossa atenção. A impressão que temos é que, em relação às suas coisas, é se der tempo, é se eu tiver uma agenda. Coloque no nosso coração, querido Pai, que não é assim. Que o Senhor é prioridade e que devemos buscar o Teu reino em primeiro lugar, para que outras coisas então possam ser acrescentadas. Derrame uma chuva de bênçãos sobre esta igreja, sobre a liderança. E nesta oração eu quero lembrar da Maísa. Maísa está visitando essa igreja hoje, veio com a sua família. E ela agradeceu pela família que tem e por tudo que tem feito a ela. E da mesma maneira, tome a Lívia nas tuas mãos. O seu pai Lucas e a sua mãe Juliana. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.